a intenção é trazer essa temática porque ela perpassa por todos os componentes curriculares. E a ideia hoje é que nós possamos dar espaço para vocês ouvirem experiências de 3 convidados nossos, dos nossos alunos aqui da Leste 2, e que vocês possam também interagir, sempre dependendo do tempo, né? Então, esse slide, né, nos mostra aí, como eu já disse, que somos da diretoria de ensino. Acredito que vocês já conheçam aí as nossas regras do ambiente virtual, a importância de desabilitar o microfone, ligar apenas quando for falar, levantar a mão para falar, porque a interação de vocês é de extrema importância. Quem não puder levantar a mão ou o áudio não estiver funcionando, pode escrever no chat, a Cíntia ou eu faremos a leitura, ok? E a câmera, ela pode ficar desligada para até melhorar a qualidade da internet e só liga no momento da fala, tá ok? Aí, Cíntia, por favor. Os objetivos. Nós temos o delay, tá, pessoal? Vocês sabem que demora um pouquinho, então às vezes eu vou dar uma pausa até que apareça o novo slide. Conto com a colaboração de vocês. Essa manhã, os nossos objetivos aqui, desse ATPC Projeto de Vida, temos 2 objetivos. O primeiro é que nós venhamos compreender a importância desse componente no contexto escolar. Então, e realmente compreendê-lo como eixo central da escola. O outro objetivo é que nós venhamos oferecer possibilidades de atividades práticas para que vocês possam usar no dia a dia. E um dos objetivos em relação a essas atividades práticas é que vocês possam ouvir os alunos se referindo a esse componente curricular quando eles estavam na escola e que, de fato, ajudou aí a realização do projeto de vida de cada um deles. Nós teremos 3 ex-alunos aqui da Leste 2, eles vão se apresentar no momento certo, no momento mesmo que eles farão aí com vocês, né? Contar um pouco da experiência deles com esse componente curricular e o que agregou aí na vida deles. Aí depois nós vamos trabalhar agora a importância, né? Quando a gente fala de projeto de vida, nós temos primeiro, né? Qual o objetivo do projeto de vida? Nós vamos pensar um pouco sobre isso, mas antes nós vamos trabalhar a sensibilização. Nós trouxemos aqui uma citação de José Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol. Eu farei a leitura e depois nós vamos abrir aí 2 minutinhos ou 1 minutinho para que vocês possam trazer uma contribuição do que vocês entenderam dessa citação em relação ao projeto de vida. Essa vida nos é dada vazia, e o homem tem que ir enchendo-a, ocupando-a. Ao homem é dada a imperiosidade de ter de estar sempre fazendo algo, sob pena de sucumbir, mas não lhe é, de antemão e de uma vez para sempre, presente o que tem de fazer. Então, nós vamos abrir agora para que vocês possam participar. Acredito que nós já temos aqui uma pessoa que queira falar. Alguém levantou a mão, queira contribuir? Ninguém? Eu vou chamar aqui no nome, pode ser, que eu sou professora, eu adoro falar com os professores. Quem se habilita? Oi, Catá, bom dia. Bom dia, Valéria. Acabei de entrar, desculpa meu atraso, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Tem alguma coisa que você está pedindo aí que a gente não esteja fazendo como aluno? Desculpa. Não, é a frase, né? Eu li aqui uma citação de José Ortega y Gasset e pedi para que vocês pudessem trazer uma fala. E aí a Kátia, né? A Kátia Gertrudes, ela levantou já a mão. Você quer falar antes? Não, eu nem li a frase ainda, perdão, vou ler agora, tá? Tudo bem, então a Kátia vai falar com a gente, né, Kátia? Isso, bom dia, isso mesmo. É uma frase assim que
nos faz refletir bastante, né? Porque a gente, quando a gente está numa situação que nos impossibilita de fazer algumas tarefas, de fazer algumas coisas, a gente às vezes se sente, né, com aquele senso de inutilidade, né? De para a gente, para o ser humano em geral, para a gente, enquanto ser humano em geral, é muito importante que a gente tenha algo para fazer, algo para nos ocupar, porque aí a vida tem sentido, né? Senão a gente fica numa vida vazia, uma vida sem sentido. E essa frase do Ortega eu ainda não conhecia, mas demorei um pouquinho, né? Porque é uma reflexão que vai levando a gente a pensar de tantas formas, de tantas maneiras. Mas é isso, quando a gente deixa de fazer alguma coisa, a gente fica no vazio, a gente começa a sucumbir, né? A gente acaba se sentindo sem utilidade. Por isso é importante da gente se manter ativo, a gente continuar fazendo novas coisas, aprendendo algo novo, porque a gente vai se sentindo com a funcionalidade, né? Então é bem interessante essa frase que você compartilhou com a gente. Obrigada, Kátia. Aqui no chat, o Gabriel Menezes, ele escreveu assim: lembrei da frase do Sartre, a existência precede a essência. Ideia de que primeiro estamos nas coisas, depois vamos atribuindo sentidos para elas. Bem interessante, né, Gabriel? Porque eu preciso realmente atribuir sentido a todas as coisas que nós fazemos, senão é até a questão que a Kátia traz, né? Essa questão da vida vazia. Então, a vida vazia talvez seja o não ver o sentido das coisas, né? Acho que casa bem a sua fala com a da Kátia aqui. Obrigada, Gabriel. Sueli Miranda também escreveu: a vida se faz no caminhar, superando as pedras que se mostram no meio do caminho, pois tudo colabora para nosso aprendizado e crescimento. Perfeito também, né, Sueli? Quando ele fala que nós vamos enchendo, né, a vida, ocupando-a, e realmente, e aí no meio do caminho pode ter N pedras, né, como Drummond já diria, mas essas pedras com certeza são para o nosso aprendizado e crescimento. Obrigada, Sueli. A Vanessa Dantas também escreveu aqui, né? Nós nascemos prontos para aprender, com mente vazia, e o viver nos enche de informações e experiência, né? E o viver nos enche de informações e experiências. Obrigada, Vanessa. É isso mesmo, né? É com a vida que traz aí as nossas experiências e que traz o aprendizado e o crescimento, como a Sueli disse. Bacana, eu agradeço a todas as participações. Teremos um outro momento de interação, aí continuando o próximo slide, ele vai falar a questão mesmo dos objetivos aí do projeto de vida. E aí, como dito antes, o componente curricular, projeto de vida, tem esses objetivos, e nós, enquanto profissionais, né, especialistas de outras áreas, é importante que nós compreendamos aí o projeto de vida como essa espinha dorsal da escola, que é a partir dela que precisa rodar todos os acontecimentos, porque o nosso foco é o aluno. Então, pensando no componente curricular, que hoje talvez você não tenha aula atribuída, mas futuramente você poderá ter, é importante compreender por que nasce o projeto de vida. Então, primeiro, para desenvolver mesmo essa questão intelectual, emocional, social e a cultural dos nossos estudantes. Então, além do cognitivo, que isso foi solicitado na BNCC, que vocês já sabem, o próprio currículo já traz, também ele foi criado para evitar a evasão. Por quê? A escola, ela não dialogava com o aluno para levar perspectiva de vida. Daí, muitas vezes, a evasão escolar, né? O desejo de sair da escola porque não se vê dentro da escola. A ideia de pertencimento, né? Muitas vezes não aparecia. Melhorar o clima nas escolas, então o aluno e os estudantes ali, eles participando e compreendendo e dando sentido, né, como já foi falado aqui, dando sentido à própria escola, às atividades, a cada ação escolar o aluno precisa ver o significado e com isso o clima na escola melhora. Fortalecer a ação dos professores,
quando você tem o aluno com a ideia de pertencimento, com certeza o próprio professor ele vai fortalecer as suas ações, ele se vê reconhecido. E aí entra também no clima. Quando nós temos um clima escolar adequado, é porque todos estão ali envolvidos. Criar novos vínculos com os estudantes, é isso. Porque muitas vezes o vínculo é só tirar nota, né? A questão do cognitivo. E agora não, o vínculo, na verdade, quando a gente traz aqui, é essa preocupação, é o preocupar-se com o outro. Então, não é um mero número, mas é alguém que eu posso olhar e desejar um futuro para ele. Ok? Então, essa figura que nós trouxemos aí, inclusive da própria EFAP, que coloca o aluno mesmo ali conectado, né? O aluno no centro da escola, mas ele precisa estar conectado com a escola. O que significa isso? A escola precisa pensar nesse aluno a todo momento. Então, ele tendo ali como o centro, ele precisa ser visto por todos, não só na questão de dar resultados, mas olhando para as habilidades socioemocionais deles, né? E aí, quando eu falo de habilidades socioemocionais, a gente primeiro pensa em nós, adultos, que essa questão da responsabilidade, determinação, persistência, curiosidade para aprender, confiança. Nós, enquanto adultos, nós precisamos ter isso. Porque como que eu vou passar isso para o meu estudante? Então, nós precisamos ter esses dois pilares aí quando olhamos para o projeto de vida. Tem as habilidades cognitivas, que aí nós vamos trabalhar com eles, sim, que é a memória, o pensamento crítico, tão trabalhado, né? E o pensamento lógico. Nós precisamos envolver esses alunos com atividades para que haja realmente um desenvolvimento pleno desses estudantes. E que, de fato, eles possam ser aí os protagonistas e se sintam conectados com a escola. Então, a escola precisa olhar para esse aluno e trazê-lo para o ambiente escolar, de fato, que desenvolva tanto as habilidades cognitivas quanto as habilidades socioemocionais. Cindy, por favor. Olhando para essas engrenagens aí, nós percebemos que para que o projeto de vida ele realmente consiga rodar dentro da escola, nós precisamos estar articulados com algumas questões. Primeiro, as 10 competências da BNCC, que ela já está dentro das aulas, inclusive, do próprio projeto de vida e dentro do currículo, ou seja, os demais componentes curriculares, que é o verde aqui que nós colocamos, ele também participa desse movimento do projeto de vida. Então, o projeto de vida não é um componente curricular isolado como nenhum outro. Todos os componentes precisam estar nessa grande engrenagem que é a aprendizagem. E como que eu faço isso? Sempre com a intencionalidade. Então, eu, professora de inglês, eu vou dar uma aula, eu vou falar de algumas competências e habilidades na minha disciplina, no meu componente curricular, eu posso abrir um parênteses e perguntar qual a profissão, quem sonha com esse projeto de vida, eu posso, nas minhas aulas, potencializar esse desejo de realizar os sonhos dos meus alunos. Então, além disso, nós precisamos de aprendizagens ativas. O que é isso? São atividades em que, de fato, o aluno produza algo. Ele não seja só apenas um estudante passivo, em que ele receba a aprendizagem sem participar dessa construção do conhecimento. Temos também os diferentes espaços de aprendizagem. Então, o professor de projeto de vida, ele precisa explorar espaços na unidade escolar. E as competências socioemocionais. Então, os professores, de modo geral, nós precisamos aí desenvolver essas competências socioemocionais, que elas estão presentes em todo o currículo do Estado de São Paulo, né? E aí a gente consegue perceber esse trabalho já dentro do currículo, e quando nós vamos dar essa aula, nós precisamos estar cientes, inclusive, com a intenção de alguma maneira, abordar essas competências socioemocionais. Seja de maneira superficial, porque eu tenho outro objetivo, mas seja de maneira também mais pontual e profunda. Então, depende sempre do meu planejamento, da minha intenção da aula.
E aí nós temos a família, que muitas vezes a família não acredita no projeto de vida da criança. E o que acontece? Nós aqui da escola, né, como professores, nós precisamos falar com a família, mostrar a importância desse componente e o porquê desse componente curricular, para que a família também se sinta envolvida. Aí no próximo slide, então o que é... Peraí. É para esperar? Não entendi. O que é o projeto de vida, então, né? O projeto de vida, ele nasce, esse componente curricular, ele vem com o Inova para responder à própria necessidade que a BNCC trouxe, né? De uma escola que venha dialogar com o aluno, e que esse aluno, dentro da escola, tenha perspectiva de vida. Então, ele aparece mesmo com a intenção de mostrar para o aluno quem que ele quer ser no futuro, né? E sendo o eixo central da escola. A escola precisa enxergar o projeto de vida como eixo central. E aí você que tem aula de projeto de vida, você precisa também se colocar, porque muitas vezes, né, o professor acaba não compreendendo o próprio papel dele. E nós, de outros componentes curriculares, também precisamos enxergar o projeto de vida como eixo central da escola. E aí, de fato, esse eixo ele vai nos dar uma visão de futuro. Então, ele vai trabalhar ali as 3 dimensões da vida humana mesmo. Então, é para que o aluno tenha o entendimento em relação às 3 dimensões, pessoal, social e produtiva. Então, eu sou uma pessoa, que aí justamente o material já trabalha assim, né? Quem eu sou. Então, quem eu sou dentro dessa sociedade, o que de fato eu vou produzir nessa sociedade, começa a produzir dentro da unidade escolar, o que eu produzo dentro da aula de projeto de vida. Então, tudo isso é para que o aluno, ali, a partir do 6º ano, venha construindo e as 3 dimensões ele possa ter aí de maneira mais tranquila no futuro. E o projeto de vida, pessoal, ele pode ser ou não acadêmico. E aí nós podemos, e temos vários exemplos, né? Nós temos o exemplo de um filho de uma professora que ele estava ali, toda a família preparada para ele seguir, né, a vida acadêmica, e ele decidiu abrir uma mecânica. E aí os pais compreenderam que era realmente o que ele gostava, o que ele queria como futuro, e hoje ele tem essa mecânica. Se possível, em outro momento, a gente também apresenta, que é bem bacana. Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, que a felicidade está na vida acadêmica. Mas não, né? Ele tinha já um desejo pessoal e social. Nós sabemos o quão importante é uma mecânica. Inclusive, segundo ele vai trazer a informática para isso. Então, ele já está pensando bem no futuro. Ele já está projetando além, né? Por quê? Porque ele sabe que o futuro é esse, a tecnologia. E aí ele já está pautando. Inclusive, ele diz sempre que vai abrir outras filiais. É isso que nós precisamos colocar nos nossos alunos, é o desejo mesmo de sonhar e realizar. Lembrando que quando nós falamos de sonho, a gente também tem que trabalhar com frustrações, mudanças de planos. Então, se o seu aluno mudou o projeto de vida, tá ok, ele pode mudar o projeto de vida, mas a ideia é sempre mostrar que nós precisamos planejar. Então, a própria escalada, eu preciso compreender o que eu preciso estudar para ser um bom mecânico, o que eu preciso estudar para ser um físico. A escola e essa aula precisa abrir esse leque, oportunizando aí para esses conhecimentos para que o aluno possa se encontrar. São nessas aulas que muitas vezes os alunos tomam decisões, né, de qual carreira seguir. Então, é muita responsabilidade mesmo, não só do componente curricular, mas de toda a escola, direcionar para que eles venham fazer escolhas certas. Lembrando que eles são jovens, as escolhas podem mudar, mas vamos pensar que trazer sempre para a necessidade de ser crítico, de fazer uma escolha com pesquisa, refletindo sobre como vai ser o futuro. E esse componente curricular facilita, porque naquele momento o professor pode e precisa trabalhar isso. Aí, continuando, eu vou, inclusive, abrir um parênteses e trazer a fala aqui da Maria Aparecida de Freitas, que ela coloca assim, ó: nós somos seres em acabamento, todo dia é novo e podemos mudar a nós e ao outro.
E quando falamos desse acabamento, imagine um jovem lá no 6º ano, pensando no projeto de vida, quanta coisa ele ainda vai vivenciar e a escola vai oportunizar. Isso que é importante, lembrar que eu estou me construindo a partir do que a escola vai produzindo. Daí, de novo, a nossa responsabilidade. E aí, quando nós olhamos para a necessidade de desenvolver competências, a gente traz lá das 10 competências gerais, juntamente com as competências socioemocionais, as 5 competências que, de fato, elas precisam ser intencionais nas nossas aulas de projeto de vida. Eu preciso desenvolver a comunicação, a criatividade, o pensamento crítico e científico, a empatia e o autoconhecimento. É só no projeto de vida? É só nesse componente curricular? Claro que não. Por quê? Porque o que nós lemos aqui, a necessidade da comunicação, da criatividade, de todas essas competências, é necessário em todos os componentes curriculares. Por quê? Porque eu preciso ser uma pessoa que eu me conheça, daí eu fazer as escolhas certas. Se eu não me conheço, vai ficar mais difícil, porque hoje eu acho isso, amanhã eu acho isso, mas se de fato eu me conheço, eu sei o que eu gosto, onde eu quero chegar, as escolhas elas serão mais pautadas em dados reais sobre mim. A empatia, a necessidade mesmo de me relacionar com o outro, e não só me colocar no lugar do outro, mas como eu posso ajudar o outro, que entra a própria questão da solidariedade. Então, essas 5 competências aqui que nós destacamos, juntando, né, as 10 competências da BNCC, aspectos cognitivos e socioemocionais, elas precisam estar presentes a todo momento, em qualquer aula. Por quê? Porque eu preciso ensinar o meu aluno a se comunicar, a dar espaço para ele criar. Então, é de suma importância a gente repensar essas competências e como é isso na prática. Continuando, por favor, Cíntia. E aí nós trouxemos aqui as 10 competências da BNCC, que vocês já sabem de cor. E por que é importante trazê-la? Porque todas elas, em algum momento, aparecem em nossas aulas. Não importa se eu sou professor de história, química, inglês, português, essas competências, elas aparecem, elas perpassam, muitas vezes de maneira direta, como em uma atividade de língua portuguesa, para trabalhar argumentação na dissertação, mas de maneira indireta, que é o pensamento científico, crítico e criativo. Eu preciso dar espaço para isso. Então, quando eu falo de empatia e cooperação, eu preciso dar espaço nas minhas aulas em que haja trabalho colaborativo para que os meus alunos aprendam a lidar com o outro, a aceitar o não do outro, a aceitar devolutivas, porque aí eu cresço como indivíduo, como pessoa. Então, de novo, elas perpassam muitas vezes de maneira clara e objetiva, mas de outra é só mesmo um embasamento para a minha aula. O trabalho e projeto de vida é algo também, o projeto de vida é uma disciplina, mas como perpassa por outros, eu, enquanto professora de qualquer outro componente curricular, eu posso falar sobre ele. Aí, continuando, nós temos o delay, que demora um pouquinho. As 5 macrocompetências, desculpa, e as 17 competências socioemocionais. Por que nós trouxemos aqui essa questão do socioemocional? Bom, nós sabemos, né, o nosso contexto que estamos vivendo, e o socioemocional ele precisa estar muito presente em nossas aulas. O que significa isso? Eu preciso, quando eu vou para a aula, eu, enquanto professor, eu também preciso primeiro pensar sobre mim, né? Essa questão das 5 macrocompetências. Como está a minha autogestão? Como está o meu engajamento com os outros? Como está a minha amabilidade? Como está a minha resiliência emocional? Como está a minha abertura em relação ao novo? Porque se eu não estou bem, aí eu vou pegar o exemplo aqui da resiliência emocional. A resiliência emocional, ela precisa ter tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração. Então, se eu, professor, tenho dificuldade em relação à resiliência emocional, quando eu chego na sala, eu preparei uma aula, e aí eu sou frustrada com aquilo, eu preciso ter resiliência para lidar muito bem
e tolerar aquela frustração. Por algum motivo, está sem internet, mas eu tinha preparado uma aula maravilhosa e eu não pude dar aquela aula. Eu preciso ter resiliência. Resiliência é o famoso plano B também. Eu preciso ter resiliência e fazer de outra maneira. Porque senão isso pode me desestruturar e aí eu já perco a aula, perco a turma. E não é só desestruturar no sentido que eu digo a pessoa ficar agitada, nervosa. Não, não é isso. É você, de alguma maneira, expor para os alunos, olha, hoje, infelizmente, não vai dar. Não. Quando eu tenho resiliência, eu faço aquela reflexão na hora, eu percebo a necessidade dessa mudança e vou para o plano B. Bom, pessoal, hoje não podemos usar, porque estamos aqui sem internet, mas então faremos um trabalho em grupo, blá, 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 blá. Eu preciso ter essa atitude, né? E aí, todas as demais eu estou utilizando das macrocompetências. Quando eu faço isso, eu já estou pensando na própria empatia, eu me coloco ali e sei que o aluno também vai ficar agitado, e aí eu já tenho foco em solução para, de fato, sanar aquela dificuldade e resolver aquele problema naquela hora. Então, esse é só um exemplo de como é isso na prática. Então, na prática, quando eu penso em autogestão, eu preciso compreender que eu preciso estar determinado a alguma coisa. E quando eu falo em autogestão, eu preciso ter organização, né? Eu preciso ter o quê? Persistência, responsabilidade. Sem a persistência, e aí o exemplo que eu dei também é persistência. Eu ajo com resiliência, mas eu persisto no meu objetivo. O meu objetivo é que os meus alunos aprendam tal coisa nessa aula, e eu não desisto. Então, olhar para as macrocompetências, tanto para o aluno quanto para nós, professores, é de suma importância. Por quê? Porque eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem para que o aluno perceba e tenha realmente eu, professor, como alguém que venha apoiá-lo nas suas escolhas. E como exemplo, muitas vezes, né? Nós sabemos que alguns alunos, estudantes, eles acabam optando por uma carreira até por conta do profissional que está lá na frente. E lidar com essas 5 macrocompetências e compreender as 17 competências socioemocionais nos faz compreender até a nós mesmos. Primeiro, o autoconhecimento tem que ser nosso, para depois nós trabalharmos com os nossos alunos. Como hoje o objetivo não é trabalhar diretamente essas competências, nós não vamos nos ater aqui. Mas é lembrar que o componente curricular, dependendo cada ano e série, né, ele trabalha especificamente algumas dessas macrocompetências. Ok? E quando a gente trabalha habilidades específicas do componente, nós precisamos buscá-las ali nos demais componentes curriculares, para não ficar solto. Então, sempre que pensar em habilidade, eu preciso trazer e contextualizar com os demais componentes curriculares, para que o aluno veja sentido naquilo e perceba que o conhecimento ele é integrado, ele não é feito de caixinhas e quando eu quero eu abro, mas sim um está intrinsecamente ligado no outro. E essa figura nos deixa claro que tudo que fazemos aí na escola em prol dos estudantes, o Inova, então, ele traz tudo que a BNCC trouxe de novidade, ele traz nesses componentes curriculares. Projeto de vida, eletivas, ali o aluno como protagonista, como alguém que produz algo o tempo todo dentro da eletiva, e a tecnologia de inovação, o aluno dentro do seu tempo. Então, é uma resposta até à necessidade do nosso século XXI. E aí, todas as demais áreas, ciências humanas, linguagem, ciências da natureza e matemática, todas estão voltadas para esses alunos. Daí a importância de nós pensarmos no cognitivo dele, no social dele e no produtivo dele. Quando nós colocamos essa figura, essa é a ideia. Bom, quando eu vou planejar uma aula, eu sei que eu estou planejando uma aula para alguém que vai ter um futuro. Então, como será essa aula? Mesmo não sendo de projeto de vida, eu preciso lembrar que eu estou lidando com um aluno e que ele vai ter um futuro e que eu posso ajudá-lo. E aí, quando trazemos aqui a educação integral da BNCC, que está colocada a nível nacional em relação à educação,
E quando falamos em educação integral, nós precisamos trazer esses 4 tópicos que são importantíssimos, 4 pilares da educação. Então, a minha aula, ela precisa compreender isso. Eu preciso levar para a minha aula o aprender a ser, o aprender a conviver, o aprender a fazer. E aí, quem lembra do outro? Eu sempre gosto que alguém escreva no chat. O pior é que eu já falei 3. Aprender a ser, a fazer, a conviver e a aprender, né? Então, eu preciso ter esses 4 pilares da educação muito claro em minhas aulas. Será que nas minhas aulas eu proporciono isso aos meus alunos? As minhas aulas dão espaço para que ele aprenda a conviver? De novo, aprender a conviver é um tópico importantíssimo, principalmente em um mundo pós-pandemia. E nós precisamos, sim, levar atividades dinâmicas para que esses jovens e esses adultos, né, informações também, aprendam cada vez mais a conviver com o outro, a ser tolerante com o outro, a ter empatia, resiliência. Então, de novo, desses 4 pilares, como eu utilizo na minha aula? A pedagogia da presença, o que significa? Será que eu estou presente mesmo ali com os meus alunos naquele momento? Ou estou lá só dando aula? Ou não? Estar presente é, de fato, estar preocupada com o futuro desses alunos e eu abro ali e mostro para eles oportunidades. O terceiro é desenvolvimento socioemocional. Só um minuto. O desenvolvimento socioemocional, eu preciso que esse estudante, assim como eu, compreenda o desenvolvimento socioemocional. O meu emocional, a minha inteligência emocional é que vai fazer com que eu consiga conviver com os demais. E aí, como que eu lido com isso? Na minha aula, quanto que eu uso disso dentro da minha aula para falar do socioemocional, para trazer a questão da inteligência emocional e o protagonismo, que é o maior, nós precisamos chegar a isso. É lógico que o aluno de 6º ano, ele não vai chegar protagonista, nenhum aluno chega pronto. A escola, ela vai dando essa autonomia. Então, no início, o aluno, ele é, sim, dependente, e ali ele vai se constituindo protagonista a partir do fazer do professor e o fazer dele, que é o espaço para ele ser protagonista. Então, inicialmente, eu olho o meu professor produzindo, o meu professor me mostrando como faz, mas eu preciso dar espaço para o meu estudante fazer. Eu lembro que, quando eu estudava, algumas décadas atrás, não deixavam que eu produzisse nada. Então, as pessoas falavam, mas eu não produzia. Aí, depois, já no ensino médio, eu lembro que nós começamos a apresentar seminário. Tá vendo? Aí já começamos a produzir. Então, e aí as aulas que eu mais me recordo são as aulas que eu produzi alguma coisa. Quando de experiência de ciências. Acho que são. Então é importante a gente pensar na nossa vivência para trazer até para os nossos alunos o que não fazer. Quando falamos em protagonismo, então é deixar esse espaço na minha aula para que esse aluno produza alguma coisa. E que ele possa pensar, e que ele possa trazer o pensamento dele, é espaço mesmo de diálogo. Então, esses 4 tópicos da educação integral, nós precisamos colocá-los em prática em nossas aulas. E qual é a proposta pedagógica desse componente? E aí nós retomamos algo que é muito importante mesmo, pensar nas 3 dimensões para que, de fato, esses estudantes, eles possam desenvolver a visão de futuro deles. Lembra a questão da evasão? É porque o aluno não se sentia pertencente e muito menos que alguém se preocupava com o futuro deles. Então, agora, que desenvolver nesses meninos essa visão de futuro. E sempre lembrando das dimensões da vida humana. A dimensão pessoal, bom, o que eu vou ser, o que eu gosto. E aí, lembra, o autoconhecimento é importantíssimo. E aí vem o social, eu preciso aprender a lidar com o outro, porque eu vou sofrer algumas frustrações, eu vou receber algumas devolutivas que eu não gostaria de ouvir, mas eu preciso aprender a lidar com frustrações. E se o aluno começa a lidar com isso desde cedo,
compreendendo a necessidade de ouvir o outro, e é no diálogo que a gente se encontra, na vida social ele não terá problema no conviver. E a questão da produtiva. Então, eu preciso ser alguém que produz algo. O que eu faço da minha vida? E o produzir, qual é o meu benefício para o outro também? Que essa sociedade que nós vivemos, uma sociedade que precisa ser solidária, né? E que tipo de trabalho eu faço, trabalho solidário? Em alguns países é muito comum os alunos terem trabalhos solidários. E eu creio que está chegando já a nossa vez, a gente tem visto isso, né? Jovens se mobilizando para ajudar famílias, né, na internet, a gente tem visto muito isso. Então, essa questão é muito real de transformar nossa sociedade em uma sociedade que realmente seja solidária. Sim, o professor Gabriel está falando das 3 dimensões da vida, está no material do projeto de vida, mas a gente pode colocar, e aí eu já deixo aqui uma lição de casa para mim, para a Cíntia, nós podemos colocar no material quando enviarmos, tá bom, professor? A questão das 3 dimensões, aí a gente encaminha mais materiais sobre esse tema, tá ok? Obrigada, professor Gabriel. Então é isso, nós precisamos ter a intenção de, quando elaborarmos as nossas aulas, planejarmos as nossas aulas, pensarmos nessas dimensões e como que eu vou trabalhar, ok? Então, a estrutura do componente curricular, quando a gente pensa no projeto de vida, primeiro, nós sabemos que ele não é um componente isolado, solitário, só do professor. Se isso acontece na sua escola, é tempo de mudar, né? Faltam poucos dias para terminar o ano, mas já podemos começar. A ideia desse ATPC justamente foi pensando em 2022. Então, é mudar. Se a sua escola ainda vê o projeto de vida um componente isolado, nós vamos mudar essa ideia, né? Vamos desenhar lá no pátio essa engrenagem, mostrar que todos participam, né, Cíntia? E aí, esse projeto de vida também, esse componente, nós já sabemos, são 2 aulas por semana, de 45 minutos, é um professor por turma, e essas aulas, elas precisam, de fato, explorar outros espaços, buscar, né, parceiros, né, e fazer outras interdisciplinaridades, né? O meu tempo acho que acaba aqui, né, Cíntia? Eu passo a palavra para a Cíntia, que ela dará continuidade. Obrigada. Bom dia, professores e professoras. Estão todos me ouvindo? Está dando para ouvir? Sim. Então, tá. Então, vamos continuar. Então, sabemos, né, que de todos os componentes curriculares existe um material fornecido pelo Estado, né? Então, durante as primeiras aulas, o caderno do professor, inclusive, que geralmente está disponível no site da EFAP, né? Ele apoia o trabalho do professor no sentido de realizar um diagnóstico das turmas. Então, é o momento de realizar uma escutativa das expectativas dos estudantes em relação aos seus sonhos e até sobre a construção do seu projeto de vida, né? É muito importante que, só relembrando, né, gente, que o professor precisa organizar todos os materiais necessários antes das aulas, né? Então, precisou de uma cartolina, uma canetinha, coisas para que os alunos produzam, né? Então, precisa ser organizado isso antes das aulas, né? Então, também verificar o que deve ser utilizado na próxima aula, né? Porque, às vezes, o próprio estudante precisa trazer algum material, né? E planejar para que as aulas sejam desenvolvidas em 45 minutos, né? Então, assim, os materiais, eles orientam que os 2 tempos de projeto de vida sejam juntos, seguidos, né? Para que dê tempo, em 1h30, que o professor consiga, né, iniciar e finalizar a atividade sem deixar nada para trás. Então, o professor pegou as aulas de projeto de vida. Então, o que ele tem que fazer em primeiro lugar, né? Então, aproveitar o momento do acolhimento, né, para trabalhar os princípios básicos para motivar a construção do projeto de vida do estudante. Então, assim, é deixar claro para o estudante qual é a intenção daquela disciplina, né? Não é mais uma disciplina para ele fazer, não é mais um componente apenas, né? Existe uma intencionalidade, né? Então,
mostrar para o seu estudante que, a partir do projeto de vida dele, ele vai conseguir ver sentido nos outros componentes curriculares, do porquê ele precisa estudar matemática, porquê ele precisa estudar história, porquê ele precisa estudar português, tá? Também a gente precisa lembrar que todos os professores dos outros componentes curriculares, eles devem acessar uma sistematização do que foi mapeado no acolhimento. Então, eu vou aqui dar uma sugestão mais para frente, né? Então, sempre lembrar que toda a produção dos seus estudantes, ele deve ser socializado com outros professores. Como a professora Catarina já comentou, o professor de inglês, por exemplo, ele precisa saber, né, o que o João quer fazer da vida dele, porque esse professor ele pode ajudar de alguma forma, né? Orientar um material de estudo, por exemplo, incentivar que esse aluno vá fazer sua matrícula no Centro de Línguas, né, do Estado, por exemplo, né? E também lembrar a importância do diário de bordo, né? Então, uma das orientações nas primeiras aulas de projeto de vida é que o estudante separe o material, né? Um caderno, uma agenda, uma matéria dentro do seu caderno mesmo, para que ele construa um diário de bordo, que ele vai colocar nesse diário, né? Toda e qualquer reflexão e material que tenha a ver com o projeto de vida dele, né? Então, a intenção do diário de bordo é materializar o projeto de vida do estudante. Então, pensando na escalada dos sonhos, eu trouxe 2 modelos. Vou falar aqui de uma experiência que eu tive como professora de projeto de vida por 2 anos seguidos na escola na escola regular, né? Um minutinho, gente. Pronto. Então, existem esses dois modelos, devem ter outros, né? Daí o professor ele pode adaptar, usar aquele que ele achar que é mais conveniente, né, para aquela turma, né? Então, o estudante ele coloca lá em cima, né? Qual que é o sonho dele? Quero ser professora de dança, por exemplo, né? E aí ele vai determinar algumas metas. Então, ele vai colocar o que ele precisa fazer primeiro, o que ele precisa fazer em segundo lugar. Então, estabelecer algumas metas, né? Daí, a partir dessa escalada dos sonhos, então o professor recolhe todo esse material, né? E vai, obviamente, vai ler com muito cuidado, com muito carinho, né? E aí vai produzir o varal dos sonhos, que pode, claro, que pode ser produzido junto com os alunos. Esse seria o ideal, né? Então, se faz desse varal dos sonhos, com os sonhos dos seus estudantes, né? E eu aconselho, e o material também aconselha, né? Que seja exposto num local onde os próprios estudantes consigam visualizar e os outros professores, os outros componentes também, né? Até porque, a partir do varal dos sonhos, o professor de eletivas vai desenvolver a sua disciplina, né? Para depois ir para o feirão e aí os estudantes escolherem aquela que eles querem realizar. Outra sugestão em tempos de pandemia, né? Então, no remoto, a gente fez um varal dos sonhos virtual no Padlet, que também é super viável. Ainda sobre o diário de práticas e vivências, ou diário de bordo, né, que é a mesma coisa, né? Então, como eu disse, o aluno pode utilizar qualquer material para fazer, né, esse diário, né? Então, é importante que o professor sempre lembre que esse estudante ele precisa realizar alguns registros durante o ano, né? E também algumas atividades do material Currículo em Ação em São Paulo Faz Escola para o projeto de vida determina que algumas atividades sejam realizadas dentro do diário de práticas e vivências. Uma outra sugestão de atividade é, como a professora Catarina comentou, sobre as competências socioemocionais, dependendo do ano e série, né, estão trabalhadas competências específicas. Então, lá no início do ano, é importante que os estudantes estejam bem cientes de quais competências serão desenvolvidas naquele ano. Então, uma atividade que a gente pode fazer pega um pedaço de papel, que nem eu fiz aqui, coloca o nome da competência e a descrição.
e aí entrega para os estudantes para eles juntarem, né, a descrição com o conceito, né, com a competência. Então, e depois pode deixar isso na sala. Eu expus na sala nesse ano. Uma sugestão para organizar as atividades. Como eu já tinha comentado, todos os professores dos outros componentes precisam ter acesso a todo o material que é produzido pelos alunos em projeto de vida. Então, uma sugestão é colocar, por exemplo, um saquinho para cada estudante, né? Eu ainda fiz uma capa para cada saquinho com o nome do estudante, né? O nome da escola e aquele ano, o ano vigente, né? E deixar tudo dentro de uma pasta também, devidamente sinalizada, né? Então, com o nome da escola, o ano e série, a turma, o ano e o nome do professor. E eu deixava esse material dentro da sala da coordenação. Então, qualquer professor, o professor de geografia, queria entender qual era o projeto de vida dos estudantes do terceiro ano A, ele tinha acesso, ele ia até a sala e verificava esse material. Então, é uma sugestão. Então, qual é a intenção das atividades, né? Qual é o objetivo das atividades que são realizadas no decorrer do ano dentro da disciplina de projeto de vida, né? Então, é fazer com que os estudantes construam o seu projeto de vida a partir de atividades que vão fazer os estudantes, né, conhecerem sua própria história, valorizarem a sua própria história, descobrir e valorizar os seus talentos, né, para fazer com que esses sonhos saiam do papel, né, que ele consiga planejar e fazer esse sonho sair do papel e replanejar rotas se for necessário, né? Então, é sempre lembrar o estudante que o projeto de vida, ele não se encerra naquele ano. Então, eu quero ser professora de dança, então não posso ter mais outro sonho. Não, ele pode mudar no decorrer do ano, ele pode mudar daqui a 2 anos, né? Então, ele não é estanque, isso é para a vida dele, é projeto de vida. Então, aqui a gente vai deixar uma interação. Vou colocar aqui no chat, né? Pensando em atividades para projeto de vida, né? Que tipo de atividade pode despertar no estudante a vontade de planejar o seu sonho, né? Além das atividades que já são propostas, por exemplo, né? Pelo caderno do aluno. Foi. Então, a gente vai dar uns 5 minutinhos, tá? Para que vocês façam a interação. Coloquem aí no Idea Board as sugestões de atividades para projeto de vida. Deixa eu só verificar aqui. Pessoal, é só abrir o link, clicar no mais, que está verde, e aí você escreve. A professora Denise escreveu aqui, eu vou escrever lá, tá, professora Denise? Para ficar bem legal. A professora Denise já escreveu. Temos exposição de vídeos, imagens. Passo a palavra para a Cíntia. Vamos lá, gente. Olha lá, uma cápsula do tempo, os alunos no início do ano letivo escreverem como eles imaginam a trajetória do projeto de vida. Excelente, professora. Exposição de vídeos e imagens que contem o percurso de vida de pessoas famosas. Sim, é um ótimo incentivo. Apresentações onde o estudante mostra para sua classe o motivo que fez ela querer aquele projeto de vida também. Muito bom. Varão dos sonhos. Em primeiro momento, ele contar a história da vida dele, eu escrever sobre tudo que gosta de fazer. O professor pode trazer relatos de projetos de vida e os caminhos que percorreram para alcançarem seus sonhos. Pesquisa sobre profissões. Apresentações de profissões, excelente.
uma atividade que é muito legal de fazer com os estudantes também, aqueles que queiram, né, ir até a frente da turma e falar qual é o sonho dele, né, e aí você perguntar para os outros estudantes quais disciplinas seriam importantes, né? São importantes para que ele alcance aquele sonho dele, né? E aí, a partir disso, dessas discussões, no final da aula, geralmente eles falam assim: nossa, professora, então todas as disciplinas são importantes, né? Então, é realmente essa questão de dar sentido para o estudante, né? Então, a escola começa a fazer sentido. Por isso que o projeto de vida, ele é visto como o eixo central da escola, né? Então, vai fazer com que o estudante veja sentido, né, em cada componente curricular e aí passa a se dedicar mais a ele. Atividades lúdicas, sempre perguntar para o aluno qual o sonho, pedir para ele listar os caminhos, exatamente. Quando retornar, visitas às universidades que relatam a dimensão dos projetos ou cursos. Exato. Deixa aí no chat, por favor, se vocês gostaram desse tipo de interação, é importante para a gente poder pensar as próximas formações. Então, dando continuidade, então, como eu já havia comentado, né? Então, as atividades de projeto de vida, elas são pensadas e trabalhadas de forma progressiva. Então, a partir de uma pergunta, há uma sugestão de atividade. Geralmente já vem até no caderno do estudante, né? Do aluno. Então, por exemplo, como lidar com as novas demandas escolares, né? Então, os estudantes não estavam acostumados a ter mais 3 disciplinas, né? Mais 3 componentes, né? Então, uma sugestão é a criação de uma agenda de atividades escolares, né? A partir da pergunta, quais são os meus sonhos? Então, o professor pode propor aí o levantamento dos sonhos a partir de filmes inspiradores. Foi até uma sugestão que um professor, né, ou professora já colocou aqui no nosso Idea Boards, tá? Então, sempre pensar que são atividades trabalhadas de forma progressiva, é um processo. E aí a gente entra na questão de, então, como eu vou avaliar, né? Eu acho que quando o componente foi implantado, a grande dúvida era essa, né? Nós estávamos ou estamos acostumados ainda a mensurar, né, as avaliações dos nossos estudantes de 0 a 10, e aí nesse momento, né, esse componente não é essa proposta, né? Então, de acordo com o currículo paulista, a avaliação ela tem que ser encarada como um recurso que permite aos professores, gestores e demais profissionais acompanhar a progressão das aprendizagens, oferecendo subsídios para análise do próprio processo de ensino. Então, é entender que a avaliação ela é um processo, né? Então, pensar que não existem respostas certas ou erradas, né? O estudante ele está construindo o seu projeto de vida, né? Então, entender que a avaliação ela é um processo. Então, lá no final do bimestre e no final do ano letivo, como que o professor vai avaliar esse estudante? Ele se engajou totalmente, né? Então, ele se comprometeu de forma produtiva e efetiva, ele realizou todas as atividades, ele se dedicou, ele apoiou os seus colegas, né? Ou se esse engajamento foi satisfatório, né? Então, ele se comprometeu apenas em parte, né? Ou se o engajamento foi parcial, se ele se comprometeu pouco, né? Com as ações e atividades desenvolvidas. Então, como engajar os estudantes nas atividades de projeto de vida? É fazê-los entender que é importante que eles tenham um planejamento para eles alcançar o sonho deles, né? E fazer com que o estudante também pense, né? E compreenda que é importante ele saber qual é o projeto de vida dele, para ele dar valor e entender o porquê ele precisa desenvolver atividades nos outros componentes curriculares, né? Então, quando ele entende qual é o projeto de vida dele, ele vai começar a ver sentido no fazer das outras disciplinas e componentes. Eu vou passar a palavra agora para a professora Catarina,
para dar continuidade à nossa formação. Bom, eu vou ler aqui, a Natália escreveu, é bom também fazer a relação entre PV, eletivas e tecnologia. Isso mesmo, Natália, que é o Inova, né? Então, o Inova vem justamente, a eletiva, né, reforça a questão do protagonismo do aluno, e a tecnologia reforça a necessidade do aluno estar inserido no contexto dele. Século XXI, tecnologia, então a própria escola precisa ter esse olhar. Estamos já prevendo formações para esses dois componentes curriculares, tá, professora? Obrigada. Então, agora nós vamos deixar os nossos alunos, ex-alunos, né? Nós temos aí, eu vou chamar por ordem, tá? Então, nós temos aqui 3 alunos que vão se apresentar. Eu vou pedir para parar já de apresentar, tá, Cíntia, por favor? E aí nós vamos chamar, o primeiro eu vou chamar é o Felipe Leandro, tá bom, Felipe Leandro? Primeiro, bom dia a todo mundo que está presente. Sou Felipe, estudante da Escola Wilson Roberto Simonini, Zona Leste também. E primeiro gostaria de agradecer o convite, né? Que quando fiquei sabendo, quando me chamaram, eu falei, nossa, logo eu, nossa, não esperava, foi uma surpresa. E assim, vendo a apresentação, eu fiquei. Quando chegou a parte do Idea Boards, eu fiquei, nossa, tem algumas ideias ali que eu vivenciei e fiquei, caramba, é nostálgico, é uma coisa legal, divertida. E assim, é muito gratificante ter uma matéria como projeto de vida, que eu sempre estudei em escola pública, né? E quando você tem o fundamental todo, naquele período regular, normal, padrão, você meio que fica numa monotonia. Aí chega o ensino de período integral, aí pum, projeto de vida, orientação de estudos, é letiva, é clube, e você fica meio que, caraca, o que eu faço agora? E a primeira vez que eu tive contato com a matéria projeto de vida, foi meio que, não sei se um choque de realidade, mas é uma coisa que você fica, putz, que coisa doida, o que eu faço agora? Que o professor pergunta, qual é o seu projeto de vida, que você pensa quando crescer, e é uma dúvida que a gente não tem sempre, não é uma dúvida que estamos acostumados a ter. Então, quando a gente vai criar lá a pasta, e o professor pede, coloque seu projeto de vida e faz um desenho sobre, ou escreve sobre o motivo, eu lembro que eu coloquei engenharia mecânica, fiz desenho sobre engenharia, sempre pensei, nossa, eu sou um engenheiro mecânico, nossa, sempre gostei muito do Homem de Ferro, sempre gostei muito de carro, então eu tinha isso muito na minha cabeça. E quando você vai fazendo as atividades, conversando com os professores, interagindo com outros alunos, você acaba que descobrindo novos caminhos. Então, tem 2 ou 3 atividades que me marcaram muito sobre isso, que a primeira é a própria pasta sobre o projeto de vida, a segunda é a da linha do tempo, é uma coisa que eu gostei muito e me recordo até hoje, e a terceira é você colocar uma pessoa que te inspirou, um personagem, algum familiar. Eu vou falar daqui, eu achei, por último, que foi a pessoa que me inspirou. Eu lembro que eu coloquei... Foram 2 pessoas. A primeira eu coloquei Stephen Hawking, porque é um físico que eu admiro muito, porque, apesar das dificuldades, ele sempre foi um cara que superou isso, foi um grande cientista. A segunda é meu avô, porque os valores dele é uma coisa que eu tenho muito para mim, que é sobre a persistência, determinação, nunca desistir, vai a fundo do que você quer. E aí depois vem a linha do tempo, porque é aquilo que é a sua história, sabe? Você é onde você nasce, você vê o que aconteceu antes de você vê onde você está agora e o que você vai querer para você no futuro. E a última aqui é a pasta do projeto de vida, porque eu lembro que, como eu falei, eu coloquei engenharia mecânica, mas eu terminei e hoje em dia estou cursando física na USP, estou fazendo licenciatura, e assim como a maioria aqui, ou quase, ou todos, eu quero ser professor. É algo que... É algo que eu gostei muito, porque os professores que eu tive em projeto de vida, eles foram muito importantes para mim. Não só o projeto de vida, todos os professores que eu tive foram incríveis. Porque, como vocês falaram, é importante o autoconhecimento do aluno. Então, eles sempre chegavam na aula e falavam, e aí, galera, como foram? O que vocês querem fazer? Como foi a escola essa semana? Muitas vezes a aula não era exatamente sobre o projeto de vida, mas era sobre como você ia trabalhar aquela coisa. Por exemplo, tinha dia que tinha uma prova, talvez a prova estava muito difícil, aí uma aula depois era projeto de vida. Aí o professor via que estava todo mundo cansado, via que nem todo mundo estava com a mente
totalmente pronta para a próxima aula. E aí, galera, como é que foi a prova? Ah, vocês querem trabalhar alguma coisa? Vamos ficar aqui só... O que você fez essa semana? Como você está chegando no seu projeto de vida? E essas pequenas coisas, essa interação entre professor e aluno cria um vínculo e você acaba que se inspirando naquilo. Porque eu tenho um ótimo professor que eu tive lá no Simonini, que é o professor Diego, né? Ele é muito rapazão, sabe? Ele é muito gente da gente. Então, ele fala, pô, galera, e como é que foi? Ele é de jeito, ele fala, pô, galera, como é que foi a aula? Pá, vocês gostaram? Como é que foi hoje? E você fica, nossa, que legal, pô, eu tenho uma matéria onde eu posso falar sobre o que eu quero, sobre o que eu gosto, o professor vai me ajudar, vai me guiar. Até hoje eu troco ideia com ele sobre faculdade, sobre matérias que eu vou ter, como ele pode me ajudar. E acho que isso é importante do projeto de vida. É você estar ali para o seu aluno, é o aluno estar ali para o professor, ter essa troca de conhecimento, ter esse diálogo, porque isso vai fazer com que o aluno queira estar ali na escola. Porque tem professor até hoje, inclusive a professora Cida está aqui assistindo, que feliz, Maria Aparecida Pereira. E, e eu gostava muito de ir para a escola porque eu gostava de ter essa troca de informação. Tinha dia que eu, por exemplo, ia para a escola e eu estava no corredor e falava, professor, você está ocupado agora? Pode falar sobre tal coisa? Eles falavam, sim, claro, com certeza. Ou estava com uma dúvida sobre alguma coisa, sobre um conteúdo didático da escola, e ele ia lá e tirava essa dúvida. Então, acho que sim, o projeto de vida é uma matéria muito importante e, gente, por favor, gostem de dar projeto de vida, é uma matéria incrível, eu adorava. E acho que é isso que eu tenho para falar. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço. Felipe, foi um prazer você... A sua fala aí foi perfeita, parece que nós combinamos, né, Felipe? Sim. Mas nós não combinamos, ele retomou coisas da minha fala, da fala da Cíntia, e assim, é porque ele viveu, né, Felipe? Sim. Ali no Simonini, ele já saiu da escola, você saiu da escola que ano, Felipe? Eu saí em 2019. 2019, então ele já traz aí a experiência com o projeto de vida e realmente reforçou a importância das atividades, né, Felipe? Sim. Muito grata pela sua participação. Nós esperamos ter um tempo aqui para os professores perguntarem. Agora eu vou chamar um outro aluno, que é de uma outra escola, que ele vai se apresentar, né? É o nosso aluno Everton. Pode abrir a câmera, Everton, por favor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Everton. Eu estudava na Escola Professora Luciane do Espírito Santo, aqui em Guaianazes, no Lajeado. Agradecer o convite da professora Valéria, o professor Luiz e a Jo também, que faz parte do corpo da direção da escola. E eu estava escutando aqui o pessoal apresentando aqui, eu estava até conversando aqui com a professora Valéria, que eu peguei no segundo ano, então eu peguei a troca do ensino regular para o ensino integral, e a diferença foi nítida, porque antes a gente via que quando era regular a gente vinha para a escola naquela obrigação, e depois do segundo ano, e principalmente no terceiro, que as coisas começaram a se ajeitar, a gente via o clima hoje na escola é totalmente diferente. Eu de vez em quando brigava com minha mãe porque eu tinha prazer e tinha vontade de vir para a escola. Era um negócio que ninguém nunca entendia. O pessoal olhava para minha cara e falava, por que você tem tanta vontade? E também na questão da relação pessoal, que eu estou aqui a gente está aqui convivendo com a professora Valéria e faz isso aí, me formei em 2018. E a gente está conversando aqui, tem horas como se fossem amigos, e não é só com ela, com outras professoras também. Então é um negócio que, para mim, não tem como mensurar o tamanho disso, entendeu? Com relação ao projeto de vida também, eu achei muito importante, porque eu, como alguns amigos meus, a gente fez algumas atividades que era a cápsula do tempo, onde a gente, acho que na primeira ou na segunda aula, colocava o nosso projeto de vida, e aí a gente só ia abrir no final do ano. E aí a gente colocava as noções que a gente tinha, o que tinha que fazer, e quando a gente chegava no final do ano, que a gente vinha construindo o projeto de vida ao longo do ano, era algo bem mais palpável, algo dentro da realidade, né? Onde primeiro a gente via, por exemplo, prefiro ser empreendedorismo na minha área, mas eu vi amigo meu que queria ser fisiologista, um exemplo, e não sabia nem qual faculdade acessava. Então, e aí a gente foi passando qual faculdade que tem, o que você tem que fazer, o que cursa,
Também a gente teve algumas atividades com o professor Zé Roberto, que infelizmente, que Deus o tenha, onde a gente tinha que pegar algumas profissões e a gente trazer para o pessoal da sala. Então, era um projeto de vida, era muito especial, porque a gente não tinha noção. Porque às vezes você está o dia inteiro com a pessoa ali do seu lado e você não conhece. E aí a gente pecava nisso, né, no ensino regular. E hoje eu estava comentando aqui também, eu tenho primos meus que estudam aqui. E, cara, é outra vida. Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar, porque é igual que eu falei, hoje o pessoal ele tem vontade de vir para a escola. No ensino regular a gente não tinha, a gente vê que o projeto de vida dele, a gente vê sendo construído, e a gente vê que antes era algo intangível, quero ser só tal coisa, por exemplo, quero ser fisiologista. E hoje eu sei o caminho que eu preciso percorrer para chegar lá, entendeu? E quando a gente sai da faculdade, do ensino médio, perdão, a gente já sai sabendo o que a gente precisa fazer. Não é aquilo que, vou descobrir o que eu preciso fazer ainda. Eu já saí, graças a Deus, eu consegui passar na FATEC, já me formei na ETEC também, porém, eu já estou terminando. Então, aquele período dos 3 anos, vamos supor, dos 3 anos que eu levaria para saber o que eu precisava, eu já saí daqui sabendo. Então, eu ganhei 3 anos, né? Eu acho que no geral é isso mesmo, porque é mais isso mesmo. Obrigada, Everton. Sua fala também é comovente, né? E aqui eu deixo ressaltado que nós trouxemos esses alunos porque eles tiveram a vivência, né, do projeto de vida e agora esse componente curricular está nas regulares. E a sua fala deixa claro o quão ele é importante na unidade escolar. Então, agora, esse componente está presente nas regulares e nós vamos ter essa fala de outros alunos, né? Na próxima formação, nós traremos alunos que já vivenciaram 2020, 2021 do projeto de vida. Nós temos vídeos, né, de alunos de escolas regulares no nosso canal, falando sobre as aulas de projeto de vida, quem quiser acompanhar. A intenção de trazer do ensino integral, né, no caso, as escolas do programa Ensino Integral, porque eles puderam vivenciar aí 2, 1 ano, 3 anos, esse componente curricular. Vejam que as atividades são as mesmas, o material é o mesmo. Então, e na fala do Everton, deixa claro que é um componente curricular que muda a escola, né, e que ajuda muitos alunos. Então, Everton, nós queremos te agradecer pela sua participação. Se você quiser falar mais alguma coisa, eu passo a palavra. Desculpa, tá? Que acho que acabei esquecendo. Na verdade, eu queria citar a importância social também, porque o que acontece? Nessa fase, a gente sabe que é uma fase de transição e, pessoalmente, comigo estavam acontecendo algumas coisas, onde eu não queria ficar em casa e, graças a esses professores aqui, Nossa. eu não consigo... você não se perde na vida, sabe? Porque é naquela fase. Então, chegou alguns momentos, professora Valéria, professora Cecília de Química, professora Gislene, professora Heloísa, que hoje eu mando mensagem para ela, tenho o número dela, eu chamo ela de mãe. Infelizmente, ela não está aqui mais na escola. Me pegou no colo de um momento onde minha mãe não estava bem, meu pai não estava bem por causa do momento de separação, e você está com a cabeça toda perdida, e ela fala, vem aqui comigo, porque você não vai se perder, você está aqui comigo, você é praticamente meu filho, ela me tratava como filho. Então, a importância e eu tenho certeza que isso não só aconteceu comigo, eu tenho certeza que a Valéria, ela deve ter alguns casos, essas outras deve ter vários casos desses, então a importância, né? Muito bom, Everton, adorável a sua história, é isso mesmo, né? Lembra? O pessoal, o social e o produtivo. Perfeito, a fala de vocês só fortalece mesmo a formação. Muito obrigada, Everton, que você e os professores aqui, nós percebemos o quanto vocês falam bem e realmente a escola que desenvolve isso, né, Everton? Mais uma vez, obrigada mesmo, muito sucesso
Agora nós vamos chamar o nosso terceiro convidado, que é uma convidada. A nossa terceira convidada, pode abrir a câmera, por favor. Ela está aí? Ou ela faltou? Meu Deus, meu coração está batendo agora. Será que ela não está? Está, Luciana. Vamos lá, passa a palavra para a Luciana. Bom dia, gente. Meu nome é Luciana. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Valéria, que foi a vice-diretora da escola que eu estudei, no Reverendo Tércio, que fez o convite, né, para estar aqui hoje conversando com vocês. E, bom, tendo um gancho, né, do que o Everton falou, a escola, quando eu entrei no ensino integral, eu fiz os 3 anos integrais, né, no Tércio, e sempre falavam, é um sonho aquela escola, parece coisa de outro país, porque tem projeto de vida, tem orientação de estudo, tem umas disciplinas que a gente não vê no regular, e eu já entrei na escola falando, meu Deus, eu quero conhecer todas essas matérias. E quando eu entrei, supriu todas as expectativas que eu tinha, porque os professores que me deram projeto de vida, eles tinham uma proximidade tão grande com a gente que a gente se sentia em casa na matéria. Então, era tipo, não tem certo e errado, você ter que seguir isso, eu vou impor que você siga isso. Não, eles abriam as portas das possibilidades e a gente via onde se encaixava. Então, professor, eu não sei que carreira seguir, qual é o meu projeto de vida ainda. Não, a gente tem a escalada, vamos traçar suas metas, o que você está vivendo agora, o que você está gostando agora, o que você vai enxergar lá na frente, de acordo com o que você gosta, com o que você se simpatiza. Então, a gente sempre trabalhou muito esse lado no projeto de vida na minha escola, e foi o que fez a diferença para mim, porque eu era muito confusa no que eu queria seguir, estava, tipo, entre humanas e biológicas, e eu ficava, meu Deus, são extremos. E a professora sempre fala, as professoras que me deram projeto de vida sempre falaram, não, calma, no final do 3º ano vai dar certo, e realmente dá certo, porque quando a gente começa a traçar aos poucos as nossas metas, os nossos planos, e trabalhar isso no projeto de vida, você vê que isso vai se desenvolvendo. Uma coisa que eu nunca esqueço é que no projeto de vida a gente sempre falava do lado emocional, né, o nosso lado mental, os nossos sentimentos, e quando a gente estava confuso, a gente fazia testes vocacionais, ou entrava em contato com profissões que a gente achava que ia se encaixar, e começava a estudar com os professores, as profissões, tanto que disso acabou gerando as eletivas de mundo do trabalho na nossa escola, e nesse mundo do trabalho, a gente entrava em contato com todas as profissões. Então, o projeto de vida deu voz para os nossos sonhos. Tanto que na minha escola, quando eu entrei no Reverendo Tércio, eu não sabia o que era USP, eu não sabia o que era Unesp, não sabia a dimensão que tinha uma universidade pública na vida de um estudante de escola pública, e graças ao projeto de vida eu descobri a Unicamp, eu descobri a USP, e a gente conseguiu visitar o campus da Unicamp, o campus da USP. Então, foram experiências que o projeto de vida fez a gente ter, e quando você tem contato com a faculdade, com alunos que estudam lá, você quer estar lá também, você sente que aquele é o seu meio, e isso motiva muito a gente continuar estudando e colocar todos os nossos planos ali na mesa, no projeto de vida, e conversar com o professor, e o professor trazer atividades que colocam a gente cada vez mais em contato com as profissões. Então, acho que isso me ajudou muito. Hoje eu faço letras na USP, e não estaria lá se não fosse pela minha escola, se não fosse pelo projeto de vida, porque todos os professores que eu tive foram essenciais, principalmente de projeto de vida, diretor, vice-diretora, porque todos realmente eram uma equipe que estava ali para focar no nosso sonho, para focar no nosso futuro, e não deixar a gente desamparado em momento nenhum. Então, acho que o projeto de vida, ele acolhe a gente e faz com que a gente sonhe nos nossos sonhos, e além de sonhar, a gente consegue tornar eles possíveis. Então, toda essa parte do tornar possível, a gente trabalha no projeto de vida durante 3 anos. Eu acho que isso não teve, assim, uma palavra que mais que gratidão que explique o que eu sinto quando eu falo sobre o Reverendo Tércio, sobre os professores de projeto de vida e sobre a matéria, porque realmente tudo o que vocês explicaram, porque tem aquilo, né, tipo, explicar uma coisa, pôr na prática é outra. Mas não, tudo que vocês explicaram realmente eu vi na prática, eu lembrei de todas as atividades, o varal dos sonhos, a escalada, tudo a gente vivencia, e é importante, porque sempre vai ficar marcado, e ajuda muito a realizar os nossos sonhos.
hoje eu posso falar que eu estou realizando o meu sonho, porque eu estou numa universidade pública e finalmente cursando uma coisa que eu amo, que é a letras, que é estar em contato com a literatura. Então, eu agradeço demais a minha escola e todos os professores por quem eu passei e que me ajudaram muito. Obrigada, Luciana. Muito obrigada mesmo. A sua fala reforça, né, a importância da escola ter esse olhar para que o projeto de vida seja realmente esse eixo, né, da escola e que tudo mais gira em torno mesmo de ajudar esse estudante a realizar esse sonho. Então, muito obrigada. Obrigada por você também valorizar aí os professores, né, como todos os demais, o Everton e o Felipe também, né, valorizando aí o papel realmente do professor, desse profissional que garante aí a visão de futuro de vocês, né? Muito obrigada, Luciana. Agora eu deixo aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta para os nossos convidados, Everton, Luciana e Felipe. Se alguém tiver alguma pergunta, já estão te parabenizando aqui em inglês. Luciana, você está vendo o chat? A Denise, congratulations, Lu. Do you know her? Vou dar uma olhada aqui. Obrigada, gente. Pergunta, a Vardilene Araújo, pode falar, Vardilene. Pode abrir a câmera, por favor. Na realidade, eu gostaria de parabenizar os alunos. Eu acho que a fala deles, realmente, principalmente da Luciana, me deixou emocionada e com muita vontade de voltar à minha origem, que é realmente da aula. Eu acho que é incrível, o que eles falam realmente é o que a gente precisava vivenciar todos os dias, eu acho que na escola. Parabéns. Muito obrigada pela participação de vocês, viu, meninos? Foi muito importante. Obrigada, meninas. Bom trabalho. Obrigada, Val. Aqui nós temos a Ana Lúcia, escreveu no chat também, ó, bem legal. Ó. Maravilhoso esses depoimentos, isso só nos deixa cada vez mais motivados em nosso trabalho. Parabéns a todos. Isso mesmo, obrigada, Ana Lúcia. A Maria Aparecida escreveu, parabéns a todos os alunos, vocês são nossos estímulos. Aí a Margarete mandou um abraço para a Val, dizendo que está com saudades aqui, já é outro motivo. Quem mais gostaria de falar? Obrigada, Val, pela participação. Alguém mais? Vamos, pessoal, perguntem. Não tendo mais perguntas, nós vamos... Os alunos querem falar mais alguma coisa para finalizar? Deixa eu ver aqui o horário, se já foi extrapolado. Ninguém mais quer falar? Os profissionais das escolas mencionadas não querem falar nada? A Fabiana escreveu, que depoimento lindo desses jovens lindos, juntos estaremos sempre no caminho certo, parabéns. O Denil escreveu conteúdos fantásticos. Alguém das escolas, desses alunos? A Maria Aparecida vai falar, eba. Simonini. Bom, eu não sei, é que agora é hora do almoço, todo mundo saiu daqui, entendeu? Você está me ouvindo? Sim. Sim. Então, o Felipe aí, né, ele, falando desse jeito, ele é um garoto aí que iniciou conosco no regular. Desde pequeno estudou conosco, desde a quinta série na época, né, que agora é o sexto ano. E é muito bacana ver o jeito que ele nos vê, né, os professores que ele teve, que isso fez parte, né, ele teve a sorte de terminar no PEI, e ter toda essa estrutura de projeto de vida, de tutor, né, e isso é gratificante demais, e com certeza, todas as falas dele, eu já separei aqui para falar para o tutor dele, professor Diego. Daqui a pouco eu já vou ser a fofoqueira e vou lá falar com ele, né, que eu fico muito feliz, né, esse garoto aí, é desde pequeno que ele está conosco, então a gente viu o crescimento dele e observar que ele tem todo esse carinho e viu que todos os profissionais na vida dele foi algo maravilhoso, como ele disse, né, que os professores dele foi maravilhoso na vida dele. Então, gente, é muito gostoso a gente ouvir isso,
vou replicar aos nossos professores. E parabéns, Felipe. Você é sucesso, cara. Você fez por onde? Né? A gente tem muito orgulho de você, cara. Parabéns. E parabéns aos estudantes das outras escolas também, né, que tiveram esse olhar também para a sua escola, para aqueles que estiveram sempre apoiando eles por aí, tá bom? Beijo. Verdade, hein? Muito bom. Mais alguém gostaria de falar? Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Mas o Diego, ele pode ouvir o Felipe depois, porque ficará gravado no nosso canal. Ele vai poder ouvir. Mais alguém gostaria de falar? Eu só ia dar uma última palavrinha, assim, para não pôr tempo, que uma coisa que eu gostei muito de participar e de ver é que como tá sendo esse contato novo entre as escolas, diretoria, os alunos, porque antigamente eu nunca ia pensar que eu ia estar conversando com alguém da diretoria de ensino, ia estar conversando com alguém que não manda, mas alguém que trabalha acima de quem eu tenho contato na escola, que no máximo é o diretor, e olhe lá. Então, eu queria parabenizar todos vocês, que é uma coisa que com certeza faz diferença para todo mundo. Ai, Felipe, agora eu vou ter que chorar, Felipe. Aqui nós temos eu, que sou a Catarina, a Vardilene, daqui da diretoria, a Cíntia, o Carlos. Tem mais algum PCNP, por favor, apareça. Eu agradeço a sua fala. A gente sempre quer mostrar isso, que a diretoria está aqui distante, mas trabalhando pelos estudantes. E a sua fala nos deixa bem emocionada, de verdade. A Val já tinha assumido que tinha chorado. Só para lembrar que somos pessoas que acreditamos em vocês. Por isso que nós estamos aqui com os professores, que eles também acreditam. E é uma rede em prol mesmo de vocês. Nós estamos aqui por vocês e para vocês. Ouvir a sua fala, Felipe, foi gratificante demais, tá bom? Ana Lúcia escreveu também, é muito gratificante ver esses depoimentos, principalmente por saber que ainda acreditam e buscam a profissão de educador, sendo assim o futuro do nosso país está garantido. Felipe é físico na USP, né? A Luciana, letras na USP, e nós temos o nosso empreendedor, que também já trabalha aí no ramo que ele escolheu, e ele continua aí estudando. Então, assim, é realmente gratificante, essa é a palavra, né, Ana e todos os demais. Alguém mais gostaria de falar? A Fabiana Rocha também faz parte da diretoria. Ninguém mais? Bom, pessoal, então, acho que nossa TPC está finalizando. Eu quero deixar aqui um agradecimento muito, muito especial para os 3 alunos convidados, Felipe, Everton, Luciana, muito obrigada, vocês realmente acenderam uma chama que talvez estivesse um pouquinho apagada, mas assim, vocês nos trouxeram aí muita alegria de continuar acreditando mesmo na educação e fazendo o nosso melhor. Muito obrigada pela participação de vocês. E aí eu passo a palavra agradeço a participação de todos os professores que conseguiram ficar aqui conosco até o final, né? Muito obrigada, e a gravação estará no nosso canal, e eu passo a palavra para a Cíntia. Pessoal, muito obrigada. Estudantes que vieram dar esses depoimentos lindos, né? Eu não consegui não me emocionar, foi impossível, né? Então, vou finalizar também minha fala aqui. Muito obrigada a todos. Obrigada, professores e professoras que ficaram conosco até agora. Lembrando que há uma lista de presença, já foi enviada por e-mail, já foi enviada no WhatsApp. Eu vou deixar essa lista aqui também, tá? Mas ela já foi enviada por e-mail. Nós vamos fazer um segundo envio. E aí, deixem lá os seus comentários sobre a formação. Muito obrigada. Bom restinho de semana para todos.